Olá, minha gente, tudo bem? Boa noite. Horário nobre do Instagram, coisa não muito comum para mim, né? Mas cá estou eu. Bom, hoje a aula é a aula explicativa do lançamento Linguagem Clássica, Análises 1A, certo? Então hoje a Alana tá aqui, Simone, vamos lá, né? Eu não vou ficar me estendendo muito na entrada, boa noite, né? Vou dando boa noite aqui para vocês. Aí a gente já vai começar. Então, espero que estejam com suas amostras aí impressas e a gente vai... A ideia é fazer a aula, Rosinha, querida, beijo. Fazer junto com vocês para dar uma ideia de como que é a sequência do que vocês vão dar a aula. Boa noite, Alana, tá? Então, eu vou começar, tá certo? Que é papum. Primeira coisa, não tá na amostra, tá? Mas tá no livro. Vocês vão começar a aula com o catecismo, tá? A primeira coisa, por quê? O catecismo vai fazer com que as crianças decorem os termos, mesmo que elas ainda não tenham aprendido. Vamos supor que ela vai aprender sobre objeto direto lá na lição 6, que a gente vai fazer agora. Quando ela já vai lendo toda a aula. Antes da aula, comece com o catecismo. Catecismo não é catecismo católico, tá bom? Catecismo é um jeito de se ensinar para decorar. Como? Fazendo leitura, tá? Lá no meio do livro eu vou dar ainda uma explicaçãozinha, que tem lá umas orientações para os pais, tá? Essa amostra que eu deixei disponível é uma amostra é um pedaço do livro do professor, tá? O que tá em cinza, só no caso da análise, que depois eu vou explicar. O que tá, as respostas em cinza são pro professor, tá? Tudo bem? Tá aí? Se vocês tiverem dúvida, tem um íconezinho embaixo, tá vendo, com pergunta. Coloque aí, mesmo durante a aula, porque aí no fim eu vou responder, tá bom? Tá aí, tudo bem? Então isso aqui você vai levar 1 minutinho antes da aula para começar com o catecismo, que são as regrinhas. O que é um substantivo, o que é verbo, verbo auxiliar, o que é um advérbio, verbo auxiliar, os adjetivos, o objeto direto e aí vai, tá? Tudo bem? Então, primeira coisa, começa com o catecismo. Então eu vou começar efetivamente com a aula, tá bom? Então vamos lá. Você vai ler a lição com a criança. Aqui às vezes dá briga. Não sei se com vocês é assim, mas aqui eu dou praticamente todas as matérias para as meninas junto, né? Eu não separo, só a matemática que elas fazem separado, o restante é tudo junto. Então, elas dizem, mãe, eu quero ler, mãe, eu quero ler. Aí vocês fazem bem bolado aí, tá? Então, eu vou ler meio correndo aqui, porque depois eu quero entrar na parte da análise efetivamente com vocês, tá? Então você vai ler. Lição 6, objeto direto. Você já teve a oportunidade de desmontar um brinquedo, um eletrodoméstico? Pode não parecer, mas eu estudei no ensino médio eletrônica, você acredita? Quando eu estava nessa escola, algumas vezes eu precisava montar circuitos eletrônicos que valiam nota. Para aquela montagem, eu precisava seguir uma sequência e as partes estavam interrelacionadas, uma interferia na outra. Acontece o mesmo com as sentenças. Vamos olhar agora para os predicados verbais. Então, veja só, aqui tem um protobud, né? Eu tô contextualizando aqui essa questão da sequência das coisas, tá? Alguns predicados verbais têm um sentido completo, como Rafa dorme. Essa sentença tem sentido completo, eu não preciso de mais nada para entender o seu significado, que é o que? Um verbo intransitivo, né? Mas alguns verbos precisam de complemento, por exemplo, Rafa ama. A Rafa ama o quê? Esse complemento é chamado de objeto direto. Esse objeto nomeia a pessoa ou coisa que recebe a ação do verbo. Em outras palavras, o verbo tem um sentido parcial. Sem algo, alguém complete a ação.
como Rafa ama algodão doce. Algodão doce é o que a Rafa ama. É o objeto do que a Rafa ama. Esse tipo de objeto que recebe diretamente a ação do verbo é chamado de objeto direto, tá? Tem um post meu também falando sobre objeto direto, dando uma outra analogia, tá? Eu sempre priorizo a questão da analogia. Pegar um conceito abstrato e trazer para o concreto para a criança, tá? Para entendermos melhor a função do objeto direto, precisamos estudar as classes verbais, que são verbos transitivos, verbos de ligação, verbos intransitivos e verbos auxiliares. Então, veja só, a gente tem uma aula sobre objeto direto, mas eu tenho que explicar verbo, tá? Provavelmente você tem lido as definições desses verbos em seu catecismo e quem sabe já até os decorou. Verbo transitivo é aquele que tem um elemento objetivo e nos diz o que ou quem recebe a ação do verbo. Então, exemplo, Isabela coleciona linhas. Linhas, aqui é objeto direto. E linhas recebe ação de coleciona. Verbo de ligação une o sujeito ao predicado, em outras palavras, ele funciona como uma cola que une o sujeito a um substantivo ou adjetivo que descreve esse sujeito. Então, por exemplo, eu coloquei Eduardo é lindo. Então, tem uma cola aí do o verbo de ligação, unindo Eduardo e lindo, dando um adjetivo, né? Isso aqui é um início do predicado nominal, tá? Como a gente está falando de objeto direto, eu tenho que entrar um pouco. Mas lá, já no 1B, eu acredito que a gente já vai trabalhar com predicado nominal, tá? O verbo de ligação une o sujeito Eduardo ao seu predicativo, que nesse exemplo é um adjetivo, lindo, que renomeia Eduardo. Até aí tudo bem, né, gente? Então, verbo intransitivo. Não leva um elemento objetivo, ele não precisa de um complemento. Isso tudo você está lendo com o seu filho. Se você perguntar o que ou quem depois de um verbo intransitivo, não é resposta para essas perguntas, porque ele fecha o sentido em si mesmo, né? Então, minha tia morreu. A sentença está completa, eu não preciso de um elemento para complementar o verbo. O verbo auxiliar, o que ele faz? Ele ajuda outro verbo a expressar o seu significado, ele pode se unir a um verbo transitivo, intransitivo e de ligação, e juntos eles expressam uma ação. Então, Isabela está tricotando uma meia. O verbo estar é o verbo auxiliar nessa sentença. Ele, em conjunto com o verbo tricotando, mostra que Isabela está em uma ação de tricotar uma meia. Os verbos trabalham juntos para expressar uma ação. Uma sentença que tem um verbo auxiliar pode ter ou não objeto direto, dependendo se ele acompanha ou não um verbo transitivo, porque no caso do verbo de ligação, não temos objeto direto. Já ficou uma entradinha aí, né? Tá? Passou, você leu isso, entendeu? Ok. Você pode fazer uma escolha de parar aí, porque isso aqui é um pedaço da lição 6, tá? A lição 6, todas as lições são compostas de, então você vai ter essa primeira parte, que é a explicação, né, da teoria. Depois a gente tem o catecismo toda a aula, além dessa leitura que você faz anterior à aula. No meio da lição vai aparecer para a criança falar. Se a criança não souber decor, ela lê. Ela pega o catecismo e lê a definição daquilo que está pedindo na lição, tá? Não é porque a lição é de objeto direto que eu só vou pedir definição de objeto direto. Como eu disse, tenho falado repetidamente que esse livro ele é composto de forma que ele é acumulativo. A gente pega o primeiro conceito da lição 1 e vai embora. Na verdade, essa lição 1 vai embora até lá na frente. Até no 6º livro, tá? Tudo bem até aí? Então, é o catecismo aqui, né, que é a página 168 aí, e aí a gente vai para análise, tudo bem? Página 169. Então, a gente tem essa primeira lição introdutória, isso aqui é a explicação ainda da lição, tá? Ó, ainda é. A gente vai entrar na lição introdutória, então a gente tem a explicação da lição introdutória, seção A, seção B, seção C, revisão e análise de texto. São 7 partes, tá? Eu dou uma sugestão de cronograma 3, no livro tá lá, 3 cronogramas que vocês podem seguir, tá? Isso depende, é uma sugestão, por quê? Porque depende do seu filho, a velocidade dele, ele pode ir mais rápido, não pegar tão bem, né?
ele pode ir mais devagar e pegar melhor. Então, isso tudo vocês têm que avaliar o que funciona melhor para vocês, tá? Tudo bem? Então, vamos lá? Então, agora vamos analisar junto com o professor a seguinte sentença. Veja só. Isabela tricota meias, tá? Se você olhar aí na página 69, vamos fazer a análise juntinhos, tá? Veja bem, ó, o item A, o preto é a mãe e o cinza é o aluno, então vocês vão ler juntos, tá? Então, você, mãe, vai falar, leia a sentença em voz alta, seu aluno vai falar, Isabela tricota meias. O B, ela vai começar. Essa é uma sentença, porque é um grupo de palavras que expressam um pensamento completo. Essa sentença é sobre a Isabela. Aí você no preto, grife o sujeito. Grife uma vez, tá vendo que tem um risco embaixo de Isabela? Aí você vai dar o comando, a criança vai riscar ali, tá? Essa sentença é sobre Isabela. Sua criança falou, grife o sujeito, você falou. Portanto, Isabela é o sujeito, porque a sentença é sobre ela. É bem repetitivo, tá, gente? E a ideia é essa mesmo, é ser bem repetitivo do começo ao fim, para que a criança realmente decore e faça sinapses, tá? Coloque um S maiúsculo sobre Isabela, é o preto. Eu sou preto, mãe. A criança é o cinza, tá? E aí a criança vai colocar um S lá. Tudo bem? A sentença nos diz que a Isabela tricota. A criança tá no cinza ainda, certo? Grife o predicado duplamente. Você deu o comando, então a criança vai grifar duplamente o verbo, o tricota. Tá vendo que tem dois riscos embaixo, certo? Tricota é o predicado, porque nos diz algo sobre a Isabela, que ela tricota. Coloque um P sobre o predicado. Aí você pôs o P lá. Esse é um predicado verbal, porque mostra ação. Não há verbos de ligação, porque predicado verbal, que é verbo de ação, não precisa de verbo de ligação. Portanto, coloque um V ao lado do P. Tá vendo que tem um V lá? Então, com PV. Esse é um predicado verbal. Tudo bem? Continuando lá, ó. Meias nos diz o que Isabela tricota, porque temos um verbo transitivo. Quando temos um verbo transitivo, precisamos de um objeto para complementar o sentido do verbo, não é? Ok? Então, como meia nos diz o que Isabela tricola, ou tricota, circule meias. Aí você circula a meia. Tá vendo que meia tem um círculo em volta? Tudo isso é importante, gente. Essa sequência que a gente está falando é importante. Todas essas sinalizações, esse S tem que ser um S maiúsculo. Esse PV tem que ser maiúsculo. Tudo maiúsculo. Agora, olha aqui o objeto direto embaixo. É embaixo, minúsculo. Tem que seguir isso. Porque lá na frente, quando a gente tiver oração subordinada, ela vai ter também esse tipo de marcação, só que vai ser embaixo. A oração principal, tudo é maiúsculo. Como a gente aqui só tem uma sentença, vou falar sentença, né? Uma sentença única, principal, então tudo é maiúsculo. Menos o objeto. Por quê? Porque os itens principais são o quê, gente? Quais são os elementos principais de uma sentença? Sujeito predicado. Falei ontem nos stories. Então, tem que ser maiúsculo. Tá? Continuando aqui. Portanto, meias é o elemento objetivo, porque completa o sentido do verbo de ação. É um objeto direto, porque nos diz o que Isabela tricota. Escreva OD em letra minúscula abaixo do objeto direto. Tudo bem? Daí acabou. Entenda o seguinte, a gente vai ter essa resposta desse jeitinho no caderno das crianças e no de vocês, para vocês acompanharem, porque a gente está fazendo uma explicação, tá? Lá na frente não mais. Então vocês também têm que saber essa sequência. Para dar esse raciocínio, precisa ter esse passo a passo.
porque senão lá na frente vira um bololô, tá? Veja só, veja aí, na página 170, aí tudo bem, gente? Tudo acelerada? Que às vezes, né? A Rosinha tá falando que tá tudo claro, então tá bom. É porque assim, no começo, eu vou ser bem sincera com vocês, no começo é igual eu andar de bicicleta. Você vai devagar, né? Às vezes vai dar umas tropeçadas, mas isso vai fazer todo sentido. No final do livro, vocês já vão perceber o encaminhamento deles. Eles já vão ter. É porque é um raciocínio. É a lógica da gramática mesmo, tá? É uma sequência lógica. E aí não tem mais enrosco de sopa de letrinha, tá certo? Então tá bom. Então aqui, ó, veja na página 170, nós vamos começar a lição introdutória do objeto direto. Então a gente viu toda a teoria agora, e agora vamos ver a lição de introdutória. E aqui a gente começa com o quê? Com uma revisão. Então você faz essas perguntas para a criança, fala em voz alta, o que é um verbo, substantivo, 4 classes verbais, qual a diferença entre verbos transitivos e intransitivos, objeto direto. Veja que tem um item cinza escrito para vocês aqui. Então, no livro deles não vai ter, só no de vocês. Então, aqui eu explico, ó. Neste momento, estamos praticando o princípio pedagógico clássico repetitio mater memoriae, que a repetição é a mãe da memorização. Então, veja, é isso que eu falo. Existe os princípios pedagógicos da educação clássica cristã estão embutidos nesse livro, tá? Lembra que eu sempre falo isso, né? A gente tem que olhar para a pedagogia cosmovisão. Então, a pedagogia é a clássica cristã, cosmovisão, doutos para a glória de Deus. Então, a gente vai ensinar as crianças, vocês viram meu post sobre também a gramática, que a gramática é o início de tudo. Ela capacita as outras artes. Então, imagina, a gramática capacita a arte da teologia. Então, é muito sério, tá? Então, eu vou ler aqui, só para dar a orientação que eu acho que eu preciso dar. Nesse momento, estamos praticando o princípio pedagógico clássico repetitio mater memoriae. É importante que o aluno use o corpo para essa prática. Aqui, meu marido olhou e falou, o que é isso? Quem já me segue há um tempo sabe, isso aqui você vai usar o corpo, você pode fazer o catecismo pulando, você pode fazer o catecismo dançando, você pode fazer o catecismo cantando. Aqui já teve rap de catecismo, já teve boombox que fala, né, que fica com a boca assim, não sei. Elas já fizeram com palma na mesa, fazendo umas coisas assim meio estranhas. Isso é importante, porque deixa bem dinâmico a criança. Gente, as crianças decoram, tá? Além disso, podem ser introduzidas músicas conhecidas. Você pode pegar uma música que você conhece, um corinho, por exemplo, e colocar um catecismo. Já fizemos isso também. Para que a criança repita os conceitos. Essas práticas não devem ser utilizadas só no período de aula, mas ao longo do dia para que haja memorização. Então, você está no carro, você vai viajar, você pode perguntar para eles coisas do catecismo, porque olha só que interessante, você também vai decorar. Tá, vamos lá. Então, página 171. Aqui tem um exercício, eu não vou fazer porque é bem tranquilo, né? Mas fala para... No exercício abaixo, desembaralhe as palavras de forma que elas façam sentido. A gente tem um sujeito, um predicado verbal, um objeto direto. Então, a criança tem que pôr em ordem, tá? Super tranquilo até aqui. Mas vamos fazer análise de novo? Vamos lá, então. Página 172. O exemplo é... Lembrando que... Olha lá, a Rosinha tá falando. Não é, Rosinha, decora, né? Eu sei porque eu vejo aqui. Um trabalhinho de 2 minutos. Hoje, gente, o catecismo das meninas é gigante, já tem 7 páginas, né? O de inglês, 7 páginas. Elas tem dia que elas não querem, não, mas elas fazem, elas decoram. E às vezes a gente vê um conceito no catecismo que a gente não estudou, como eu falei aqui no começo. E aí a gente vai estudar, elas... entendi. Aquilo que eu falo toda aula repetido, entendi agora. Tá? Vamos lá, então. Página 172, vamos fazer análise.
Vamos lá, então. Depois, Valentina bebeu leite quente, tá? Essa é a sentença. Então, leia a sentença em voz alta. Eu sou a professora, né? O preto é a professora, a mãe, educador. Os cinzas são as crianças. Depois, Valentina bebeu leite quente. Eles estão falando em voz alta. Essa é uma sentença, porque é um grupo de palavras que expressam um pensamento completo. Essa é uma sentença sobre Valentina. Grife o sujeito, o educador diz. Portanto, Valentina é o sujeito, porque a sentença é sobre ela. Coloque um S maiúsculo sobre Valentina. Agora aqui, deixa eu só falar uma coisa. Isso aqui não estará no livro deles. Estará no de vocês. Então, veja só. Talvez eles não tenham decorado ainda, então você tem que direcionar essa sequência, tá? Em voz alta. Ideal é em voz alta. Coloque um S maiúsculo sobre Valentina. Por que a gente põe S maiúsculo, gente? E lá em cima, porque são os elementos principais da sentença, sujeito e predicado, né? A gente só tem essa sentença, ela é a principal. Então, os elementos principais da sentença, sujeito e predicado, a gente põe em letra maiúscula em cima. SPV. Tudo isso aqui preparando para o diagrama, tá? A D, item D. A sentença nos diz que a Valentina bebeu. Grife o predicado duplamente. Olha lá, não tem dois risquinhos embaixo? Muito bem. Bebeu é o predicado, porque nos diz algo sobre Valentina, que ela bebeu. Você vê que é tudo repetido. A gente repete, 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 sem fim. Coloque um P sobre o predicado. Esse é um predicado verbal, porque mostra ação. Não há verbos de ligação, porque predicado verbal não precisa de verbos de ligação. Portanto, coloque um V ao lado do P, porque é um predicado verbal. Lá na frente, eu acredito já que no 1B a gente vai ver predicado nominal, tá? F. Leite nos diz o que Valentina bebeu. Então, como o leite nos diz o que a Valentina bebeu, circule leite. Olha lá, tá vendo que tem um círculo em volta do leite? Portanto, leite é um elemento objetivo, porque completa o sentido do verbo de ação. É um objeto direto, porque nos diz o que Valentina bebeu. Escreva OD em letra minúscula abaixo do objeto direto. Por que minúscula? Porque não faz parte dos elementos principais da sentença, que são sujeito e predicado. Então, todos os penduricalhos vão embaixo com letra minúscula. Tudo bem? Só que olha só, essa lição é sobre objeto direto, né? Mas eles já aprenderam sobre adjetivo e advérbio. Veja que nós temos um advérbio e nós temos também um adjetivo. Vamos lá então? H. Continue a análise da sentença, começando do lado direito para esquerdo, ó, tá à esquerda aqui, da sentença. Então, vamos lá? Então, a gente começa do final para o começo. Quem que tá no final? Quente. Quente nos diz que tipo de leite. Faça uma seta ligando quente ao termo que ele modifica, nesse caso, leite. Tá vendo? Tem uma seta ligando ao leite, um adjetivo ali marcando. Tudo bem? Em letra minúscula. Depois, que é o advérbio lá, nos diz quando Valentina bebeu leite. Faça uma seta ligando depois ao termo que ele modifica, nesse caso, bebeu. Normalmente, advérbio, como aqui a gente já tá falando. Por que eu quis fazer essa lição de objeto direto? Porque já englobava os tipos de sentença, os elementos principais de uma sentença, advérbio, adjetivo e objeto direto. Por isso que eu quis fazer essa lição. Tá vendo? Então, a gente começa a análise com os elementos, nesse caso, tá? Com os elementos principais, né? A gente fez a análise do que era o sujeito, o predicado, o objeto direto, e agora os penduricários, que são os adjetivos e advérbios. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, faça uma seta ligando depois ao termo que ele modifica, nesse caso, bebeu, porque depois está modificando o verbo bebeu. Nós sabemos que o advérbio pode modificar, normalmente modifica um verbo, um adjetivo
e um advérbio, tá? Nesse caso, está modificando o verbo bebeu. Tudo bem? Dica: eu deixei a folha toda em branco, isso tem a sentença lá para as crianças. Você pode fazer isso em voz alta, se você tem criança alérgica a lápis. Aqui na minha casa, a gente acaba fazendo muito em voz alta, tá? Ou você pode, para variar, falar, vamos fazer essa sequência hoje, você escrevendo a sequência A, B, C e etc, tá? Alguma pergunta? Ó, a Zinha tá falando aqui. Queria ter aprendido assim na minha época escolar. Então, eu tive uma professora muito boa no colégio, né? Colégio técnico até, que era a professora Sirene. Ela explicou, mas não do jeito que eu quero explicar, não. Mas veja como é tudo mais claro para a criança. Ela entende quem que tá fazendo a ação, ela entende o tipo de verbo, ela percebe o objeto que está recebendo a ação. Depois ela percebe quando eu falei aqui, né? Ó, depois, Valentina bebeu leite quente. Depois, eu tô falando aqui de um advérbio de tempo, né? Tá modificando o verbo. Quando a gente fecha o olho e pensa na sentença, a gente pensa, depois, né? Ela não tá tomando agora, ela tomou depois. E esse leite tá como? Tá quente. Então, você imagina um dia hoje que tá friozinho aqui em São Paulo, a gente consegue enxergar, né? Na imaginação que tá acontecendo. Isso ajuda demais as crianças, facilita muito, demais, tá? Então, vamos fazer, deixa eu ver quantos tem ainda, né? Tem mais essa da talentosa menina. Depois tem a última parte. Então, vamos lá. Então, mais essa sentença aqui. A talentosa menina esculpiu uma bela peça. Lembrando que preto é a mãe, educador, cinza, criança, tá? Leia a sentença em voz alta. A talentosa menina esculpiu uma bela peça. B. Essa é uma sentença porque é um grupo de palavras que expressam um pensamento completo. C. Essa sentença é sobre menina. Grife o sujeito. Então já passa lá um risco debaixo de menina. A sentença nos diz que a menina esculpiu. Grife. Não, eu pulei, né? Portanto, menina é o sujeito, porque a sentença é sobre ela. Coloque um S maiúsculo sobre menina. D. A sentença nos diz que a menina esculpiu. Grife o predicado duplamente, olha lá, tem dois riscos de baixo. Esculpiu é o predicado, porque nos diz algo sobre a menina, que ela esculpiu. Coloque um P sobre o predicado. Veja só, primeiro é o P, né? Esse é um predicado verbal, porque mostra ação, esculpiu. Não há verbos de ligação, porque predicado verbal não precisa de verbo de ligação. Portanto, coloque um V ao lado do P, predicado verbal. F. Peça nos diz o que a menina esculpiu. Olha só, a talentosa menina esculpiu uma bela peça. O objeto direto é peça, né? Então, como peça nos diz o que a menina esculpiu, circule peça. G. Portanto, peça é o elemento objetivo, porque completa o sentido do verbo de ação. É um objeto direto, porque nos diz o que a menina esculpiu. Escreva OD, que é o objeto direto, em letra minúscula abaixo do objeto direto. Por que de novo? Vamos falar de novo. Por que minúsculo? Só os elementos principais recebem letra maiúscula, tá? Então, veja só, a gente fez análise sujeito, predicado e objeto direto. Tem mais coisa? Tem. Eu tô vendo aí que tem. Vira a página. Aí a gente continua. H. Bela nos diz... Lembra que a gente começa da esquerda para a direita, né? Bela nos diz que tipo de peça. Para marcar os adjetivos, trace uma linha até o substantivo que o adjetivo modifica. Nesse caso, bela está modificando peça, né? Uma especifica que peça, que é uma peça, né? Um artigo indefinido. Marca o artigo na mesma linha do adjetivo ao substantivo que ele modifica. Mas espera aí, Cris, por que é a mesma linha? Não tinha que ser uma linha diferente?
É aquilo que eu falei para vocês nos stories de ontem. Os termos acessórios das sentenças, isso é importante a gente já pontuar, deixar isso claro. Eles têm dois comportamentos, de advérbios e de adjetivos. O artigo, ele se comporta como adjetivo, então você pode usar a mesma reta, tá? Ô, Valéria, faz um favor para mim, querida. Põe lá na pergunta a pergunta, porque senão eu vou perder o raciocínio aqui. No final eu respondo para vocês, tá bom? Tá certo? Ó, uma especifica que peça, uma peça. Marca o artigo na mesma linha do adjetivo ao substantivo que ele modifica. Vocês entenderam o que eu expliquei? O comportamento do artigo é um comportamento de adjetivo. Então, a gente pode colocar na mesma linha, tá? Porque na diagramação ele vai estar igual a um adjetivo, tá bom? Talentosa nos diz que tipo de menina. Olha, tá vendo? A gente tá vendo da esquerda pra... Não, da direita pra esquerda, é que eu tô invertida aqui, né? Mas é do final pro começo da sentença. Agora, ó, talentosa tá lá no começo. Talentosa nos diz que tipo de menina. Para marcar os adjetivos, trace uma linha até o substantivo que o adjetivo modifica, e nesse caso aqui é menina, tá? E a especifica que menina. A menina. Marque o artigo na mesma linha do adjetivo ao substantivo que ele modifica. Tudo bem? Deu para entender? Eu não sei se eu tô acelerada demais. Mas é isso mesmo. É esse jogo aqui, tá? Aí veja só, aí na página 176, a gente tem uma série de exercícios, né? Temos 4 sentenças e fala assim: faça análise das sentenças abaixo com sujeito, predicado, verbo auxiliar, advérbio, adjetivo, objeto direto. Você pode, como eu faço com as meninas aqui, eu deixo elas fazerem sozinhas, tá? Só que a gente corrige em voz alta. Então, a gente faz essa sequência em voz alta. Tem vezes que na lousa, elas vão me dando uma aula, que eu acho importante também, porque é ensinando que se aprende, né? Vai para a lousa, explica na lousa o que tá fazendo, eu acho interessante. Eu tenho essa prática aqui também, tá? Mas aqui é a mesma coisa, tá? Eles vão fazer essa análise, você pode deixar fazendo sozinho, e depois corrige. Então, hoje as meninas pularam corda, a mesma coisa, começa com os elementos principais, né? É uma sentença porque conjunto de palavras que expressam o pensamento completo, é uma sentença declarativa. Meninas é o sujeito, já marca meninas, põe um S maiúsculo em cima. Pular é um verbo de ação, eu já coloco o meu P, que é o meu predicado. Como ele é um verbo de ação, não precisa de verbo de ligação, eu ponho o V aí do lado, porque é um predicado verbal. Corda, complemento, elemento de pularam. Então, ele é meu objeto direto, marco lá OD embaixo de corda. As especifica meninas, é o artigo, então também coloco lá a seta com artigo minúsculo dentro. E hoje é o advérbio que está modificando o verbo pularam. A criança vai fazer isso mentalmente. Depois, na hora de corrigir, eu indico fazer junto, né? Eu não pego o material das minhas filhas e eu corrijo. Ah, acertou não, eu gosto de fazer em voz alta, porque aí tá repassando de novo, tá? Tudo bem? Tá aí? E aqui embaixo eu pedi para listar todos os substantivos das sentenças acima. E aí, coloquei aqui, tá? Então, basicamente é isso. Isso aqui é só a lição introdutória. Lembrando que temos lição introdutória, seção A, B, C, revisão e depois análise textual, tá bom? Basicamente é isso, minha gente. Perguntas. Deixa eu ver aqui. Vocês não mandaram pergunta. Manda. Eu vou responder então que a Valéria mandou. Cris. Valéria, foi até a Valéria que me perguntou o negócio do núcleo, né? No seu livro você comenta sobre o sujeito simples, oculto e composto? Não nesse, tá?
Porque imagina o seguinte, eu acho que vai entrar no 2B. Se eu não me engano, é no 2B. Tá? Por quê? Aquilo que eu tô falando, aqui é uma progressão da dificuldade que a gente vai crescer. Porque quando a gente fala, por exemplo, do sujeito composto, a gente fala de conjunção. Eles já estarão diagramando, tá? Já a sequência de análise é outra, eles vão fazer uma outra, essa sequência que eu fiz oralmente com vocês aqui, eles vão fazer uma outra sequência, onde a primeira coisa que eles olham é a conjunção. A gente não trabalha a conjunção nessa metodologia, quando a gente fala de oração coordenada subordinada, a gente começa falando dos compostos, o sujeito composto, objeto composto, verbo composto, tá? Entra sim, sujeito simples, mas também não. Sujeito simples é esse, é sujeito, tá? A gente trabalha sujeito, tá bom? Sujeito pode ser composto, isso a gente viu na morfologia, certo? Se é o substantivo próprio, se é o substantivo simples, a gente trabalha isso na morfologia. Aqui é sujeito, tá certo? E oculto entra também, mas acho que é no. É porque é assim, quando a criança entende o conceito de que é um sujeito, acabou a dificuldade. Quando ela fala isso aqui, imagina, ela aprende isso sobre o sujeito na lição 2. Ela passa da lição 2 à lição 7, repetindo o sujeito. Quem é o sujeito? Sujeito. Ela vai fazer isso ao longo de toda a série. Então, quando eu mudar isso, tá um sujeito oculto, ela sabe por causa da conjugação verbal. Ela vai saber diagramar, ele vai aparecer no diagrama, entre parênteses, concordando com o verbo, entende? Eu entendo, é tudo novo, você tá preocupada, super entendo. Mas veja bem, eu tô fazendo isso aqui em cima dos fundadores de diagramação. Não tô pegando isso, eu acho, tá? Eu falei isso esses dias, eu acho que no Brasil confuso. Se dá para fazer mais simples, vão fazer, pelo amor de Deus. Os conceitos, gente, a coisa vai ficando mais difícil. Mas, primeiro livro, vamos entender bem o que é sujeito. Martelar, sujeito. Veja aqui, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Olha, no catecismo nem tem. Eu nem fico pegando o pé o que é sujeito. Mas na hora da análise tem. Toda hora eles estão falando sujeito, quem faz ação, sujeito. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A missão no lar, eu já vou lá para a caixinha de pergunta. Gente, faz as perguntas lá que eu acho que é melhor, tá? A partir de qual idade dá para usar esse material? Olha, depende. Tudo no homeschooling depende, né? Eu acho, se a criança fez o 1 bem, sabe bem o que é morfologia, porque aqui a gente depois vai falar, né, que eu falei também nos stories ontem. Por exemplo, o sujeito, ele pode ser o que é o sujeito? O sujeito substantivo é um pronome. Se a criança não sabe muito bem o que é um pronome, não sabe identificar muito bem o que é um pronome ou um substantivo, fica um pouquinho desconexo, porque veja bem, isso aqui já é análise sintática, né? Antes da análise sintática tem a morfologia. Agora, se o seu filho tá bem de morfologia, dá para tentar arriscar, tá? Mas eu diria assim, entre 9 e 10 anos, tá? O que mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais pra cima, né? Quantas lições tem? São 7 lições. São 200 e tralala páginas, tá? Não é porque tem só 7 lições que é raso. Não é. São vários exercícios. Gente, quase fico maluca de ficar fazendo sentença. Eu até acho que eu vou mudar meu esquema aí pro 1B. Isso é passado tão rápido na escola. Né, Ana? Gente, eu aprendi isso no high school, no ensino médio técnico. Isso porque minha professora era muito fera. Senão, não tinha visto, não. Deixa eu só ver assim aqui pra cima aqui. Bom, acho que tá repetindo. Deixa eu ver aqui.
Serão quantos livros de análise sintática eu pedi explicação? Não entendi só a questão de pedir a explicação. Quantos livros? São 6 livros. 6. Eu já comecei a montar o 1B. Eu até fiz já um arquivo, o que vai ter em cada livro e quando eu pretendo lançar. Eu vou, se Deus permitir, eu quero lançar o 1B no Black Friday. Eu ia entregar esse livro em setembro, planejado para mim era setembro. Graças a Deus eu tive foco, estou entregando hoje, dia 1º de agosto, tá? Porque eu sei que vocês têm uma demanda. Eu sei, eu quero fazer algo completo, é um currículo de língua portuguesa, né? O meu foco agora é esse. Então, serão 6, quem sabe mais 2 ainda, mas eu não sei. 6 é o que eu prometo, assim, que eu vou entregar. Cris, você sugere quantas vezes por semana? A Ana Beatriz está perguntando. Olha, eu não dou 5 aulas por semana para as meninas, tá? Minha aula é bem puxada. Eu dou aula 4 vezes por semana e de sexta a gente vê história. Então é leitura em voz alta, porque também leitura em voz alta eu não dou conta todo dia, tá? Então, a gente faz uma leitura em voz alta, a gente estuda história, vê documentário, entra... Isso porque a gente estuda história do Brasil, história dos Estados Unidos e história do linha do tempo, histórica mesmo, né? A Valéria falou, comprei seu primeiro livro de morfologia, amém. Ai, que bom, Valéria, fico feliz, meu objetivo é esse. Meu objetivo é facilitar aquilo que dificultam, de forma que as crianças realmente aprendam. Eu acho que é um mistério. Esse de morfologia tem um mistério, porque aqueles textos bíblicos são poderosos, né? Deus já ministrou muito no meu coração através daqueles textos, né? E aí, aqueles exercícios de plugin que eu incluí, né, para a criança se colocar no lugar daquelas pessoas que estão atrás de Jesus, eu achei que ficou legal, eu gostei. Que mais, minha gente bonita? Perguntem aí, manda pergunta, deixa eu ver. Quanto tempo em média cada livro? Essa é uma pergunta importante, mas depende, tá? Em média 6 meses, tá? Aí você pode levar mais tempo, menos tempo, tudo depende do seu filho, tá? Mas eu diria um semestre. Então, vocês começando agora, provavelmente no final do ano vocês terminem, por isso que eu tenho que correr para fazer 1B, tá? A Ana falou que ama meu material, a Ana é muito querida. Eu agradeço. Rosinha também, sempre fofa. Eu uso também de morfologia, tem sido uma benção aqui em casa. O de morfologia eu achei, ele é bem pesado, né? Ele é um livro pesado, né? Não é por falar, não. Também tem esse conceito do cumulativo, eu acho que é isso. Sinapse faz por causa do cumulativo, gente. Não dá pra você ver numa lição substantivo e não ver mais. Não tem como fazer isso. A gente tem que ver substantivo e ver. Porque aí a criança realmente aprende a criar sinapse. Uma coisa solta, eu acho que não funciona, tá? Mais alguma pergunta? Vamos então agora à questão financeira, né? Tá. Gente, é o seguinte, eu sou uma pessoa extremamente atribulada, sabe? Que é extremamente atribulada, sou eu. Tô até revendo a minha agenda, porque tá pesado. Mas, eu sei que não é o meu material, não é barato. Não é barato, eu sei que não é. E eu também não gosto de ficar fazendo muita promoção. Então, eu gosto de fazer a promoção no lançamento, certo? Aí eu falei que ia ter desconto. Gente, só que isso, eu não tenho ninguém para coordenar isso para mim. É tudo eu na unha, na raça, sabe? Então, eu pensei o seguinte, eu vou montar combo. Eu falei, quer saber, eu não vou montar combo coisa nenhuma. Porque às vezes a pessoa não tem condição, tô fazendo uma venda casada, esse não é o meu objetivo, sabe, gente? Meu objetivo é
dar um material de qualidade para as crianças, para vocês. É o resgate de 2 gerações. Eu sei o meu chamado, eu sou uma pessoa falha, pecadora, mas dentro do que é a minha humanidade, Deus, eis-me aqui, sabe? Eu falo com o Senhor, eis-me aqui. Então, eu vou deixar o livro de morfologia, que é o de textos bíblicos. Vai ficar um botão aí no meu Linktree por R$180. E agora o Análise Zoom A, também R$180. Quem puder comprar um, só que depois não tem mais promoção, tá? Vou deixar aí uma semana, hoje é dia 1, né? Provavelmente até o dia 8 em promoção, nesse valor, depois volta o preço normal, tá certo? É isso. Então vai ter o botãozinho aí da Eduz, vocês passem lá durante essa semana e comprem. Souber de alguém que tá precisando, indiquem, né? Eu falei aqui, meu Instagram não consigo impulsionar. Ele é barrado para impulsionar. Então, eu conto aí com a ajuda de vocês no boca a boca mesmo, tá? Mas vou deixar assim, simples, sem, sei lá, compra. Cris, eu não posso comprar esse agora, eu vou comprar o de morfologia, amém. Deus te abençoe ricamente, compre, estude e aplique. Ah, não, eu vou já começar a comprar esse, porque eu terminei o de morfologia, ou tô terminando, e compra, e amém, vai ser uma bênção também, em nome de Jesus. Tá certo? Mais alguma pergunta? Senão a gente encerra por aqui. Eu gostaria de agradecer todo o apoio, orações que eu sei. A gente mexe no vespeiro, mas Deus dá vitória, né? Então, não, acho que eu não vou. Acho que eu não vou criar um grupo no Telegram, justamente por isso, porque é mais uma coisa para eu gerenciar e eu não tenho tempo. Tô vendo, eu já até criei, não sei. Eu vou pensar. Se eu for criar, eu mando o link para quem comprou o livro, tá? Eu pensei também essa live, eu ia deixar fechada. Não vou deixar fechada não, gente. Vou deixar aberta. A gente tem que facilitar as vidas das pessoas, né? Eu ano que vem, mas eu vou comprar porque preciso já. Eu vou deixar isso assim. Eu não tô aqui pra ficar vendendo, fazendo marketing. Eu tô aqui como serva mesmo, né? Para ajudar, eu quero ver essas crianças arrebentando, eu quero desejo no coração, meu coração queima de ver essas crianças assim, isso aqui, sabe tudo, tá? A Lu falou que Deus te abençoe para continuar sempre o trabalho. Obrigada, Lu. A Lu também sempre muito querida. Eu sou muito grata por pessoas maravilhosas que a Lu já é best friend, né? Rosinha também best friend, mas assim, de parar e mandar uma coisinha, falar, eu sou muito grata, tá bom? Tá certo? Eu vou acabar a live, vou lá colocar os botões no computador para vocês aí no Linktree, tá bom? E aí vocês podem já comprar e baixar. Se tiver qualquer dúvida, me manda aí no direct, tá? E a gente vai conversando, tá certo? Então, deixa eu ver, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Elizabeth. Cris, não posso comprar seu livro porque vocês não sendo mais louva a Deus por se entregar nas lives. Eu quero me ajudar muito. Elizabeth, queria fazer mais. De verdade. Mas é aquilo, minha gente. Falta tempo. Fico feliz de poder contribuir. O desejo do meu coração é esse, sabe? É ajudar mesmo. Porque quando eu cheguei aqui não tinha nada. Uma confusão. Quantas vezes eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Não tô entendendo nada. Esses gramáticos fazem as coisas de um jeito tão confuso. Hoje eu consigo ligar mais o Leco Cré mesmo por causa da misericórdia de Deus. Eu aprendi mais português através do latim e do inglês do que através de português mesmo. Deus tem as estratégias dele, né? E eu quero isso. Eu quero que as crianças saibam muito bem gramática. Elas arrebentem gramática, elas tenham paixão, amor pela gramática, pela língua mãe delas. Quem sabe Deus vai usá-las, né? Para escrever coisas sobre Deus, coisas lindas, né? É o desejo do meu coração. Que a gente tenha aí uma
criançada intelectual, usada por Deus para glorificar Deus através das suas artes de escrita. Tá certo? Então tá bom. É isso, minha gente. Fiquem com Deus. Tô à disposição. Qualquer dúvida, vocês me mandem essa semana pelo direct, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um. Beijo no coração. Tchau. Vou deixar aqui a live também, tá? Tchau.